A Câmara dos Deputados adiou para terça-feira que vem a votação do Marco da Segurança, que estava prevista para hoje. Esse adiamento veio a pedido agora do próprio relator, o deputado federal Guilherme Derrite, do PL, após pressão do governo, da oposição a respeito do projeto e até dos governadores. Luciana Amaral com as informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Luciana. Oi, William, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, que dia, viu? O que mais se ouviu aqui no Congresso foram críticas a esse projeto. Ninguém está satisfeito, nem governo, nem oposição. O relator Guilherme Derrite passou o dia aqui na Câmara em reunião com as bancadas partidárias, recebeu também o secretário executivo do Ministério da Justiça. No final do dia, ele até apresentou uma nova versão do parecer, a quarta desde sexta-feira, mas mesmo assim não vingou. A perspectiva, então, é tentar retomar esse assunto a partir de terça. Ele disse que continua aberto a sugestões, até no final da sessão ficou conversando ali num clima até tranquilo com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, mas ele sabe que do jeito que está, esse texto ainda não passa. O governo se posicionou contra alguns trechos que considera inegociáveis, por exemplo, a descapitalização da Polícia Federal, tipificação penal de facção criminosa, questão de apreensão de bens e também a não revogação de trechos que, na avaliação do governo federal, pode levar à sobreposição de leis. Derrite, então, ajustou alguns trechos, mas governistas e até mesmo a própria oposição ainda não estava satisfeita. A própria direita, então, não gostou de tudo, estava com muito medo de que ou vai travar no Senado ou então que vai ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Um ponto até interessante que vale a gente chamar aqui a atenção é que nessa última versão do parecer, o próprio Derrite diz que ele queria acabar com a liberdade provisória, mas reconheceu que isso já tinha sido declarado inconstitucional pelo STF. Hoje, quem recebeu os governadores de direita foi o presidente da Câmara, Hugo Motta. Nessa reunião, os governadores não quiseram nem tratar direito do conteúdo do texto em si, mas pediram o adiamento de pelo menos 30 dias. Esse pedido de 30 dias foi considerado surreal, nas palavras da equipe do Hugo Motta e também do próprio Guilherme Derrite. Na ponta do lápis, vai chocar com o final do ano, quando o Congresso vai estar envolto à votação do orçamento e também já com a perspectiva de entrar de férias. A gente sabe que muitas vezes adiar tanto assim um projeto é sinônimo de enterrar o projeto. E a relação do Hugo Motta, vale também a gente chamar a atenção aqui, não está das melhores. Afinal, ele colocou o secretário do potencial adversário de Lula, Tarcísio de Freitas, como o relator desse projeto, que é de autoria do governo federal. Nisso, vale dizer que o próprio Tarcísio hoje defendeu o adiamento da votação do texto. Mas a relação do Motta com a oposição também não está ideal não, viu? Membros do PL dizem que Motta errou ao designar Derrite, dizem que foi uma provocação desnecessária, sabem que soa como uma provocação e alega que isso atrapalha o próprio grupo da oposição a fazer críticas ao projeto. Coisas, então, que eles não estão satisfeitos, mas que eles não podem externar exatamente aos eleitores, com risco ali de criar mais desavenças, desagrados. E tem gente na oposição que ainda diz que Motta não teria cumprido um acordo de votar junto com esse projeto aquele outro texto em relação à equiparação de facções criminosas a organizações terroristas. Mas, por parte do pessoal, do Motta, de aliados ali, ele nega que houvesse qualquer compromisso nesse sentido. Mas é isso então, por enquanto, nada feito, uma nova tentativa na semana que vem. Volto com você no estúdio, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí no Congresso. Cristiano Noronha, faz um favor para mim, somos velhos conhecidos, me corrija se você achar que eu estou errado. Mas a sensação que eu tenho é de uma desmoralização tão grande. Quando a gente olha o que era para ser o esforço que levaria a mãe de todas as legislações para combate ao crime organizado. Consenso que estava pronto, só votar, está no papo. Temos o voto, temos a razão, temos a moral, temos o apoio da população. Governadores que se juntam num consórcio e deixam um relator que eles empurraram para fazer isso pendurado na brocha, em bom português. Estou exagerando?
Não, William, e como pano de fundo dessa história, tem, obviamente, a eleição de 2026, a polarização, porque todos os movimentos que a gente está vendo aí têm na verdade, pano de fundo o processo eleitoral, né? Quer dizer, isso, quando aconteceu o episódio e a oposição começou a poder assumir uma bandeira, que é a questão da segurança pública, já que estava em desgaste, estava sem uma pauta, vamos dizer assim, que encontrava apoio na população, abraçou ela de uma forma muito forte, né? Acabou se animando mais ainda depois que a oposição viu o desgaste na popularidade que esse tema causou do governo, né? Na popularidade do governo. Hoje está aí a pesquisa Quaest mostrando que o índice, o principal problema do país é a violência, citado ali por 38% da população, ampliou bastante. Foi politizado também quando o secretário de Segurança de São Paulo foi escolhido como relator. Mas esse movimento não dá, obviamente, o governo pode criticar Hugo Mota, mas o Tarcísio é do Republicanos, imagina ele negando atender a um pedido do governador, né, do mesmo partido dele, do principal estado do país. Muito difícil, e obviamente que o Hugo Mota não tinha, vamos dizer assim, outro caminho, senão não atender o correligionário ali de um dos nomes mais proeminentes do Republicanos. Então está altamente politizado e agora a gente fica brigando pela autoria, né? O governo não queria perder essa autoria, queria dizer que respondeu, o governo e a oposição, obviamente, também, a partir da nomeação do Derrite, quer assumir essa bola, quer assumir esse protagonismo, e aí a gente vê o que a gente vê é uma disputa. Em todo esse quadro, o que acaba sofrendo mais também é a população, né, que acaba não tendo ali um debate aprofundado, um debate, vamos dizer assim, capaz de resolver esse problema, ou pelo menos minimizar aí o que a gente tem essa situação tão crítica da questão da segurança pública no país. Caio, a gente fica com a sensação que as forças de direita e os governadores a ela associados, a gente não sabe muito bem se são os governadores que levam adiante no sentido de direção e conduta as forças de direita ou se são elas que levam os governadores, mas não importa. O que importa é constatar que aquilo que parecia prato feito. Tivemos um relator aqui conosco, assim que ele foi nomeado aqui na nossa bancada, dizendo: não, consenso é fácil. Voto a gente tem. O que aconteceu? Eles transformaram a vitória em uma derrota, porque o adiamento é uma derrota para a oposição, sim. William, ontem a Polícia Federal foi um fator que estremeceu ali, a entrada da Polícia Federal na defesa do adiamento, das alterações do projeto, pelos motivos que eu coloquei aqui na minha percepção, né? Deputados e senadores são investigados pela Polícia Federal, principalmente em razão de desvios de emendas parlamentares. E hoje o Supremo Tribunal Federal entrou também. Não entrou com a cara, mas entrou com o bastidor. E aí, na minha percepção, dos telefonemas que eu pude fazer, essa entrada do Supremo Tribunal Federal foi determinante, porque a Polícia Federal, na verdade, investiga para o Supremo Tribunal Federal que vai decidir, né? A gente está falando aqui de prerrogativa de foro de deputados e senadores. Então, a partir do momento também que os ministros sinalizaram que, olha, tudo aí que vocês estão fazendo, se bater aqui, e tem alguns pontos que podem bater aqui, por exemplo, a eliminação do auxílio reclusão para dependentes de presidiários, por exemplo, também até a questão envolvendo a equiparação das facções criminosas como organizações terroristas, o Supremo deixou claro hoje, nos recados que deu, de que se chegasse lá, ia cair. E aí também, acho que a partir daí que o jogo virou. O governo, com esse adiamento, consegue uma vitória, mas a vitória do governo foi muito auxiliada, como sempre, aliás, pela operação também do Supremo Tribunal Federal no bastidor contra esse projeto. A oposição faltou combinar com o Supremo, Daniel?
O Supremo entrou hoje conversando com os governadores e também dando todas as sinalizações de que alguns pontos das N versões do relatório do DERIT tinham muito possíveis ou prováveis inconstitucionalidades. Por exemplo, quando DERIT cria a figura das organizações criminosas ultraviolentas, ele está mexendo ali e abrindo conflitos com o Código Criminal, com lei de execuções penais, e isso tudo pode bater no Supremo. O alerta do Supremo foi o seguinte: olha, se aprovar desse jeito, a gente vai entrar depois. E aí isso freia o processo, sabe-se lá se vai ser votado mesmo na terça-feira, como promete agora o Hugo Mota. Agora, o recado, em essência, é o seguinte: se isso não for minimamente organizado na Câmara, e até agora não foi, as sucessivas versões do relatório mostram isso, o Senado vai ter que consertar. E quem sai fragilizado desse processo também é o Hugo Mota. Hugo Mota fraco, presidente da Câmara fraco, significa presidente do Senado forte, na maioria das vezes. Veja o que aconteceu no Senado hoje. Parece um assunto distante aqui, fora da nossa pauta, a recondução de Paulo Gonet para a PGR, que passou apertada, passou com o pior placar desde os anos 80, da redemocratização. O termômetro que se tinha hoje de manhã é de que talvez ele não fosse reconduzido. Precisou o Davi Alcolumbre entrar muito pesadamente. E, de novo, a fatura do governo e do Palácio do Planalto com o Davi Alcolumbre vai aumentando. Então, esse jogo está ficando cada vez mais complicado e o Hugo Mota vai colocando cada vez mais em risco a sua recondução lá na frente como presidente da Câmara numa próxima legislatura. É isso. William, tem uma coisa chamada ciclo da notícia, né? Que é assim, por que a gente está discutindo e esse assunto ganhou destaque? Por causa da operação do Rio de Janeiro. A PEC da segurança está lá há um tempão. As pesquisas já vêm trazendo... Antifacção também. Exato. As pesquisas já vêm mostrando que esse é a principal preocupação dos brasileiros há meses. Então, a primeira constatação que a gente faz é que o ciclo da notícia nos revela que a Câmara dos Deputados está despreparada. Eles não sabem nem o que é constitucional e o que não é constitucional para botar num projeto. Só que o ciclo da notícia não vai mudar a percepção dos brasileiros. Essa pesquisa da Genial Quest hoje me chamou a atenção algumas coisas. Primeiro, enquanto a maioria aprova a operação, 67%, a maioria também ouvida nos estados diz, não, aqui eu não quero que faça a mesma operação. Então, existe uma leitura de que a gente aprova porque reagiu-se a uma situação em que a população virou refém do crime organizado, mas a gente não quer isso aqui. O que a gente quer? E aí outra pergunta da pesquisa. Entre as medidas apresentadas, qual é que faz mais sentido? Em primeiro lugar, com a maioria das respostas, mudança nas leis, rigidez na condenação, rigidez da justiça para não soltar preso. Então, o ciclo da notícia vai passar, provavelmente, não vai demorar, mas a população vai continuar sinalizando que esse vai seguir sendo o tema principal e que é a mudança lá na legislação que é vista como a melhor solução. Não uma operação parecida como aconteceu no Rio de Janeiro. Se a gente considerar a repercussão desses fatos aos quais a Thaís está se referindo, Cristiano, e a situação como foi demonstrada no Senado hoje, no caso da recondução do Paulo Gonet para o cargo de Procurador-Geral da República, a oposição tem que força, afinal, quando a gente analisa a capacidade que ela tem de se organizar em torno do que ela acha que é necessário? Esse é um problema aí, William, porque a oposição está absolutamente dividida, né? Como a oposição ela não tem ainda um candidato claro, como a oposição o principal líder dela está, vamos dizer assim, fora de combate, né? Cumprindo prisão domiciliar. Assim, então, você vê uma fragmentação muito grande. Você vê que a medida, apesar do governo enfrentar dificuldades no Congresso Nacional, mas o presidente tem, pelo menos até aqui,
não nessa pesquisa de hoje, né, mas ele vinha recuperando terreno, recuperando popularidade. Isso, obviamente, tende a também reduzir um pouco a disposição do próprio Congresso de fazer uma oposição muito forte ao governo. O Davi Alcolumbre está próximo do governo, pode criar problema para o governo, pode, mas ele tem se mostrado aqui mais próximo do governo, inclusive conseguindo emplacar algumas agendas. Então, como a oposição ela está absolutamente dividida, né, ela acaba se fragilizando bastante, e é essa também uma coisa que o governo tenta muito apostar no dia a dia, nessa divisão da oposição, porque a oposição dividida para o governo é muito bom. Então, aparentemente, o presidente Lula tem ganhado, vamos dizer assim, e a gente sabe que a eleição do próximo ano vai ser uma eleição que vai ser decidida no detalhe, mas os movimentos parece que o Lula está fazendo, e como o Daniel muito bem falou, com a ajuda da própria oposição, é o que acaba dando ao presidente Lula esse leve favoritismo, né, que ele tem na eleição de 2026. Óbvio que tem muito tempo até lá, mas com a oposição nesse caminho aí, ela está se auto-prejudicando. Caio, que papel estão representando os governadores? Os governadores jogando de maneira muito isolada, embora tenha o objetivo principal de derrotar o Lula no ano que vem. Mas eu sinto que há um ano da eleição não há muita paridade de armas, vamos dizer assim, entre a oposição e o governo. O governo tem um candidato que pontua bem, é competitivo, tem um discurso, tem o apoio responsável, assim, vamos dizer, grande até de formadores de opinião e de opinião pública. Essa questão da equiparação do crime de terrorismo com facções, ela foi derrotada em 10 dias, a partir de um trabalho que foi mostrado e comprovado que haveria mais prejuízos ao Brasil do que benefícios. E do outro lado, você não tem, e principalmente o governo tem um discurso, e do outro lado, você tem 6, 7, 8 governadores esparramados, que encontram aleatoriamente um discurso para se unirem, não combinam o jogo, não combinam a estratégia, e a principal liderança é a caminho da prisão, provavelmente na semana que vem, que é o Jair Bolsonaro. Então fica difícil de fazer esse embate quando surge um tema assim, sem falar que o governo também, como eu disse ontem e hoje, tem ali a Polícia Federal e tem principalmente o Supremo Tribunal Federal em toda essa operação a seu favor. Para terminar então, Daniel, voltando um pouco ao que você mesmo trouxe aqui para o programa na sua intervenção anterior, em que esse quadro altera as escolhas de Lula para o Supremo? William, o que a gente viu hoje no Senado, preciso voltar a fazer referência à recondução de Paulo Gonet, que foi muito apertada, como eu havia dito, foi muito interpretada hoje por senadores, tanto do governo quanto da oposição, de que o risco Messias de uma derrota eventual existe, é real. É verdade que sempre quando tem essa indicação ao Supremo, isso aconteceu desde lá de trás, André Mendonça, Cristiano Zanin, Flávio Dino, tem todo esse alerta e no final das contas o nome é aprovado. Mas hoje foi apertado e hoje Davi Alcolumbre e mais um punhado de senadores ali governistas precisam entrar muito em campo. No mínimo, a fatura de Davi Alcolumbre está aumentando demais e isso vai ser sentido numa indicação.